3 erros que deixam o seu parceiro distante de você. O primeiro é o julgamento errado. Como assim, Vanessa? Por que o julgamento errado? O que isso significa? O julgamento errado é quando você julga o outro conforme as tuas expectativas. Então, eu olho para o meu parceiro, para algo que não está me agradando nele, e julgo ele como inadequado, julgo ele como alguém insensível, julgo ele como alguém que não tem bom senso, como alguém grosseiro. Eu julgo ele mal porque eu espero que ele seja diferente. E isso faz com que eu não aceite as condições que ele apresenta para mim no momento. E isso distancia a gente. Pensa o seguinte, se eu ficar aqui te julgando a todo momento, né, mostrando para você como você é inadequada, como você não faz nada direito, se eu fico te julgando por quem você está, pelo que você me apresenta, eu não estou te aceitando. E a aceitação, ela é uma palavra que muitas pessoas entendem de maneira equivocada, porque elas entendem no sentido, então eu tenho que aceitar o cara sendo grosseiro comigo? Não. Mas tem que aceitar que hoje a grosseria faz parte do comportamento dele. E que você tem o direito de escolher estar ao lado dele mesmo nesta condição ou não. Mas se for para escolher estar ao lado dele nessa condição, julgar não vai ser favorável nem para você e nem para ele, porque isso de fato afasta vocês. Afinal, você julga porque você espera que ele seja diferente, você acha que isso é bom. Mas na verdade, quando você julga, você mostra para o outro quão inadequado ele está sendo, quão ele não é bom o suficiente para você. E isso vai gerar nele o efeito contrário. Você julga esperando que ele mude. E, na verdade, o julgamento esperando que ele mude vai fazer com que ele de fato não mude, porque ele vai acreditar que ele é assim, que ele não vai mudar, que ele não é bom o suficiente para você. Alguém aqui já ouviu isso do seu parceiro? Não sou o cara certo para você, não sou bom o suficiente para você. Porque de tanto que eu julgo ele conforme as minhas expectativas. Isso vai fazer com que uma raiva seja instalada no meu coração. Então, veja bem, quando você começa a ter maior compreensão e aceitação de quem você está, de quem está o seu parceiro e de como está a relação, você ganha compreensão de se há possibilidades de superarem esse obstáculo que se apresenta. Você ganha esse discernimento. Opa, peraí, como podemos superar isso? E superar não é julgando, superar é compreendendo. Compreender não é, eu compreendo, então ele vai ser assim. Não, mas é compreender qual é a tua postura que vai influenciar para que essa pessoa possa descobrir que ela pode ser melhor. E não que ela é obrigada a ser melhor. Porque você está dizendo. Veja que a energia da obrigação, ela não gera movimento. Porque ela não é amorosa, a não ser que você trabalhe para alguém, né? Então, para você não perder o seu trabalho, você precisa fazer aquilo. Talvez até dentro de um relacionamento. Às vezes o teu parceiro, ele faz as coisas por obrigação. E se ele fizer por obrigação, você não vai ficar satisfeita. Porque mesmo ele fazendo, você vai dizer, só fez porque eu pedi. Se eu não pedisse, não ia fazer. Se eu não falasse, não ia fazer. Então, você não consegue nem considerar uma atitude do seu parceiro quando é vinda da obrigação. Porque você pediu, porque você falou. Então, estimular, mostrar para o outro que ele é capaz, mostrar para o outro que compreende a condição dele e fazer com que ele compreenda a sua, isso gera movimento e motivação para uma mudança. Isso gera um senso de capacidade. A pessoa não se sente inadequada, mas ela sente que pode ser melhor e que quer. Olha a diferença. E que ela quer ser melhor. Ela quer ser melhor por ela quer ser melhor por você. Ela quer se dar isso e ela quer dar isso por relacionamento. Isso une, porque vocês vão buscar se unir para vencer esse obstáculo e alcançar um objetivo em comum. Agora, quando você julga o outro perante as tuas expectativas, isso distancia, isso separa. Porque você acha que o outro nunca vai ser bom o suficiente, você acha que o outro, muitas vezes você leva pro pessoal e acha que o outro está fazendo aquilo ali por maldade, porque ele não gosta de você, porque ele quer te ferir, porque ele quer te estressar. Então você começa a criar um monte de conclusões inadequadas sobre o outro. Então você acha que o outro quer te magoar, que o outro quer te ferir, que o outro não se importa com você e ele acha que não é bom pra você. Que você nunca está satisfeita, que ele nunca vai te fazer feliz, que ele não é o cara certo pra você, que você é uma pessoa muito boa pra ele. Olha como os dois começam a se sentir
inadequados para o relacionamento. E aí o que acontece? Ele começa a se distanciar. Tem mulheres que julgam tanto, conforme as suas expectativas, tanto, mais tanto, que daqui um pouco, quando o parceiro começa a se distanciar, porque muitas vezes é a única forma dele se sentir um pouco melhor, poder dar uma respirada, só quando ele começa a fazer isso, é que ela começa a ceder. E aí entra um desespero, porque enquanto eu estou julgando, enquanto eu estou, não por uma vontade consciente, mas por falta de compreensão, eu estou desdenhando o outro, porque eu só olho porque eu não aceito, porque não tá bom, enquanto eu faço isso, e o outro permanece ali buscando de alguma forma estar do meu lado, eu continuo. Agora, quando eu vejo que o outro está se distanciando, aí ativo o meu medo de perder. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou começar a correr atrás, aí eu vou fazer com que aquela pessoa volte para mim, aí eu vou ficar angustiada, tá? Então, esse é o primeiro erro que a gente comete, que a gente, influenciada pelo ego, por esse sistema de pensamento que está sempre buscando a perfeição. Então, eu idealizo o cara X, e quando o meu parceiro aqui não se encaixa dentro dessa idealização, eu o julgo. Esse é o primeiro erro. O julgamento errado, ele afasta. O julgamento errado julga a pessoa. E julgar a pessoa impossibilita ela de ser melhor. O julgamento certo julga o erro. Então, eu não estou de acordo com isso, mas como podemos fazer diferente? Então, o julgamento certo, ele cria condições para o acerto. O julgamento errado, ele condena a pessoa pelo erro e torna impossível essa pessoa de se ver capaz para acertar. Na maioria das vezes, o que erramos é habitual, né? Então, talvez você diga, meu parceiro é grosseiro. É habitual. O pai dele era grosseiro. Veja bem, não estou justificando, mas dá para compreender. E aí eu quero que simplesmente da noite pro dia ele pare. E aí porque ele não para, eu fico julgando, achando que isso vai de fato trazer alguma melhoria, achando que dessa forma ele vai enxergar. Não, dessa forma ele só vai se identificar cada vez mais com esse comportamento que até então ele teve a vida inteira. Então para que ele mude, ele precisa entender que ele pode. Ele precisa entender que aquela ali não é a condição dele. Existe uma outra condição que pode ser mais benéfica para ele antes de mais nada. E isso a gente descobre juntos através do julgamento certo, que julga o erro e traz condições para o acerto. O próximo erro eu chamo de reforço negativo. Então, quando você faz isso, você está distanciando cada vez mais o seu parceiro de você. Nossa, isso é muito validado com as minhas alunas e se você anotar aí e quiser experimentar, você vai ver o quanto isso é eficiente na sua própria experiência, tanto com seu marido quanto com qualquer pessoa. Tá? Com seu parceiro, com seu namorado, com seu filho, com seu primo, com a sua mãe, com seu amigo, com seu colega de trabalho, com quem for. O reforço negativo é quando o outro fez algo errado e você reforça isso. Então você fala, nossa, você não faz nada direito. Nossa, eu já te falei 1000 vezes para não fazer isso. Nossa, você não tem jeito, você nunca vai mudar mesmo. Nossa, eu não aguento mais, você é sempre grosseiro comigo, você sempre me trata mal. O reforço negativo, ele comumente vem carregado de generalismo, né? É quando você pega uma atitude que pode ocorrer frequentemente, mas você generaliza, como se o outro só te tratasse dessa forma. Então veja bem, quando eu reforço aquilo que é negativo, de novo, eu estou baixando a autoestima dessa pessoa. Quando essa pessoa sente a baixa autoestima, ela vai procurar alguém que possa elevar a autoestima dela. Algum amigo, ou alguém que possa trazer um pouco mais de bem-estar a ela. Ou alguém que possa falar para ela, mostrar para ela, ou possa fazer ela sentir que ela de fato é importante para essa pessoa. Então, quando você só reforça o que é negativo, essa pessoa vai buscar se relacionar com alguém ou ter alguma experiência que possa mostrar para ela que ela é boa em alguma coisa. E é aí que muitas vezes ela troca o tempo de qualidade com você pelo futebol. É aí que muitas vezes ela troca o tempo de qualidade com você pela família. É aí quando ela troca muitas vezes, em vez de colocar você como a família em primeiro lugar, coloca a mãe, coloca o pai. Por quê? Porque ainda não conseguiu sentir esse valor que você e essa pessoa que está ao seu lado tem na sua vida. Então o reforço negativo mostra o quanto essa pessoa não é útil para você, o quanto ela te faz mal. E você, de novo, não faz isso por mal. Você faz isso com a intenção de buscar melhorias. Só que eu sempre falo isso para as minhas alunas. Se você ensinar sempre uma criança o que não fazer, ela vai fazer o quê?
ela vai fazer exatamente isso. Porque é o que ela sabe. Então, quando você reforça o que é negativo, você não está dizendo o que fazer. Você só está mostrando para o outro aquilo que ele já sabe. Se ele está fazendo, se ele está te mentindo, e você diz, eu não quero que você minta para mim, você não está falando nada de novo. Você só está dizendo, mente para mim. Você não quer. Mas o que seria o contrário? Seria não mentir, continua negativo. O positivo seria, olha, veja bem, vamos pegar esse exemplo, que é até polêmico, né? Mentiras. Ao invés de eu julgar, nossa, ele é um mentiroso, nossa, não acredito que ele tá mentindo pra mim. Ao invés disso, eu vou aceitar, opa, ele mentiu. Diante da aceitação, eu vou buscar compreensão. O que levou ele a essa mentira? Uma vez, uma aluna minha chegou para mim dentro do meu treinamento dizendo, olha, ele mentia pra mim muitas coisas. Hoje ele não omite mais, nem mente mais. Hoje ele quem vem me contar as coisas. E ele me disse que o que fez ele ter essa postura comigo hoje é porque lá atrás ele tinha medo de me falar a verdade. Porque eu brigava, porque eu acusava, porque eu não aceitava o erro dele, porque eu queria sempre colocar ele contra a parede e mostrar por que ele não fez de outra forma. Então ela brigava com a verdade. E hoje ele confia que pode falar a verdade, mesmo que ele errou, porque ele vai ser compreendido, porque eles vão se acertar, porque ele vai ter a chance de se explicar, porque eles vão se entender. Então isso mudou. Então veja bem, você tem que, a partir do momento que você não julga, mas sim aceita e percebe o que levou ele a mentir, você vai ver, poxa, será que foi sem querer? Sem querer no sentido assim de a pessoa muitas vezes tá automatizada para esse padrão de mentir para não ser julgada, tem medo de estar errada, não quer assumir um erro. Ela sabe que mentiu, mas é quase que automático porque ela foi criada para não errar e aí agora ela errou e ela não tem coragem de assumir o erro. Então percebe que existe o erro, mas existe certa inocência por trás, que não é uma intenção maldosa de te esconder algo, de te fazer mal e de te enganar, mas é uma proteção equivocada do nosso ser. Muitas vezes mentimos para agradar, muitas vezes mentimos para esconder um erro, para não sermos julgados. Eu mesma já menti muito há anos atrás, porque eu cresci ouvindo da minha mãe que mentir era feio, que era errado. E aí eu criei a percepção de que eu não podia errar. E quando eu errava, eu não conseguia assumir o meu erro. Eu não mentia para fazer mal para outra pessoa, para enganar a outra pessoa. Eu mentia porque eu tinha medo de assumir o erro e a pessoa não me compreender. É esse tipo de raciocínio que você só consegue fazer se você não julgar os fatos, não julgar a pessoa, mas sim buscar compreender o que está por trás do ato. Quando você busca compreender o que está por trás do ato, você começa a encontrar possibilidades. E aí as possibilidades também são baseadas em cima de fatos. Eu não estou dizendo para você aqui, de novo, né, mascarar os fatos. Não, é possibilidades em cima dos fatos. Então você vai ver, nossa, essa pessoa aqui, de fato, provavelmente ele está mentindo na situação porque tem medo que eu brigue. Aí você vai olhar tanto para o outro, tanto para você. Como você costuma responder a essa condição? Como você costuma responder a essa condição? Você briga, gira um estresse, né? Teve uma aluna minha que pediu pro parceiro pagar uma conta. E aí, ela sempre pedia um monte de coisas para ele fazer, e por diversas vezes, quando ele não fazia, ela brigava, dizia que ele nunca era comprometido com o que ela pedia, que não adiantava pedir as coisas para ele. Aí, certo dia, ela pediu para ele pagar uma conta, ele não deu conta de pagar no dia, ela perguntou no final do dia, tu pagou? Sim, paguei. Ele comprometido a pagar no outro dia e evitar um estresse. Ele mentiu, mas ele estava comprometido a evitar, a mente dele foi, vou evitar esse estresse hoje, vou pagar amanhã e tá tudo certo, não tem problema. Só que ele esqueceu de pagar no outro dia, e ele esqueceu de pagar. E depois veio para ela a notificação da conta vencida, e aí ocorreu um problema. E aí ela disse, ele mentiu para mim. Então veja que teve uma vontade dele, foi uma atitude errada, não é certo nunca mentir. No entanto, teve uma inocência por trás, que é evitar um problema e pagar amanhã e tá tudo certo. Além do fato de, olhando para ela, ter a postura dela também, que não favorece a verdade. Afinal, toda vez que ele erra, ela condena.
Então vamos pegar agora, contextualizando essa mentira, né, que é o nosso exemplo. Vamos pegar como seria. Vamos pensar que você olhou, viu que seu parceiro mentiu, mas viu que não tem uma maldade intencional de te enganar e de te fazer mal. Ele fez isso porque provavelmente, vamos pegar esse exemplo, você reage mal a quando ele falha e ele queria evitar um problema. Ambos estão errados, cada um de uma forma diferente. Quando você percebe isso, ao invés de você vir com o reforço negativo e dizer você é um mentiroso, você mentiu pra mim, você disse que ia pagar a conta e não pagou, agora eu recebi a notificação de que a conta estava vencida, julgamentos pré-concebidos, né, da sua própria percepção de que, se você mentiu pra mim isso, que mais você mente aí? Nossa senhora! Você tá jogando tudo sobre o outro, você nem sabe de fato o que ocorreu. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você viu que ele mentiu, mas você viu que provavelmente ali não tinha esse contexto maldoso. E chegou a conta vencida para você. Ao invés disso, o que você vai fazer? Você vai para ele, vai dizer assim, lembra, amor, daquela conta que eu pedi para você pagar? Esses dias atrás, e você me disse que pagou? Então, eu acredito que você tenha se enganado, ou talvez tenha me dito que pagou, com a intenção de pagar, porque eu recebi aqui que essa conta está vencida. Então, você não falou a verdade para mim. Eu acredito que não foi por mal. Eu acredito que você estava com a intenção de pagar e não queria criar problemas. Mas eu gostaria de acertar duas coisas com você. Primeiro, que nós sempre falamos a verdade, independente dela causar um conflito momentâneo ou não. Sempre vamos optar pela verdade. Então, amor, não paguei. E eu percebi que talvez você não tenha falado a verdade, porque eu, quando você fala que não fez algo que eu pedi, costumo brigar com você e tudo mais. Então, diante do meu pedido de você e eu sempre falarmos a verdade, eu também estou comprometida, acaso essa verdade não me agradar, lidar com o meu desconforto e não brigar com você e resolver isso no melhor momento, se não for na hora depois. Se eu brigar, eu vou me responsabilizar pela minha parte. Então, eu quero aqui fazer um acordo com você que a gente sempre opte pela verdade, independente se ela causar um conflito no momento depois, se eu briguei por conta de você falar a verdade, eu vou me desculpar. E que de fato, eu acredito que seja um acordo que a gente possa fazer. Então, você concorda comigo que a verdade é sempre a melhor escolha? Você concorda comigo que se isso ocorrer de novo, você vai falar a verdade e eu vou me comprometer a não discutir, não brigar, e se isso ocorrer, eu vou te pedir desculpa? Seria por isso, de fato, que você não falou a verdade, ou existe algum outro problema, alguma outra questão aqui que eu não reconheci? Então veja que você criou um diálogo que não reforça o comportamento negativo do outro. Você é mentiroso. Não gera essa identificação para ele. Você diz, olha, eu entendo que isso pode ter ocorrido por isso. E eu gostaria de fazer um acordo. E eu acredito que a gente pode fazer esse acordo que vai ser melhor pra gente. O que você acha? Então eu crio no outro um senso de capacidade. Eu falhei lá atrás, mas eu posso ser melhor aqui agora. E essa condição que a minha parceira tá me dando é de fato muito boa pra mim aproveitar. Eu ainda abro espaço para que ele fale se tem mais alguma coisa que eu não compreendi, porque eu quero melhorar. Às vezes o outro está tendo um comportamento X por conta de um comportamento Y meu, que eu não sei, que eu não tô vendo. Então, às vezes, é um espaço onde ele pode falar também. Fez sentido ou não fez sentido? Quando eu reforço a solução, quando eu reforço a possibilidade de melhoria, isso sim cria condições para uma união diante do problema. Porque vocês estão vendo aqui que o que causa distanciamento é a má interpretação dos problemas. É a má interpretação do problema. Então o problema aparece, em vez de eu me unir ao outro para resolver, eu mesma me coloco contra o outro, colocando o outro como responsável e eu como vítima do problema. E isso faz com que o outro se distancie em algum momento, porque o distanciamento é uma forma, é um mecanismo de defesa de eu não sirvo para nada aqui, eu não sei como melhorar isso, então deixa eu me afastar um pouco. Outro problema que distancia muito, porque aqui eu tô trazendo os 3 erros. Eu trouxe o primeiro, que é o julgamento errado, eu trouxe o segundo, que é o reforço negativo, eu ainda vou trazer o terceiro. Eu trouxe um problema da mentira como exemplo, eu posso trazer outro problema que é muito comum quando a paixão acaba e a desilusão começa.
aí ele não é mais carinhoso como antes. De novo, eu preciso parar de julgar a falta de carinho que eu observo no outro e começar a aceitar que hoje não temos carinho. E dentro da aceitação, compreender se essa falta que eu reconheço, ela sempre existiu, ou seja, ele nunca foi muito carinhoso, ou ele já foi. E quando eu observo que ele já foi, eu percebo quem eu já fui também. Afinal, se o outro era carinhoso e não é mais, não foi só ele que mudou. Veja bem, relacionamento é sempre um reflexo, é um espelho. Então, se ele tá me mostrando falta de carinho, o que esse reflexo da falta de carinho tá dizendo sobre mim? Quem eu deixei de ser também? Só de eu ficar julgando e reforçando esse comportamento, essa falta, já faz de mim alguém que não é adorável. Porque eu vou viver ali no pé do outro dizendo, nossa, você não me dá mais carinho. Nossa, você não era assim. Nossa, você no passado era muito mais assim, mais assado. Então eu não me torno uma pessoa que motiva o outro a dar aquilo que parece faltar. Reforço negativo faz de mim uma pessoa negativa. Faz de mim uma pessoa que só olha para o que não quer e não sabe de fato o que quer. Não sabe de fato o que precisa fazer e quem precisa ser para ter o que quer. Porque quando você sabe de fato quem você precisa ser e o que você precisa fazer, é questão de tempo para o outro responder, porque você se torna exemplo. Agora, se o outro não responde, você está sendo e fazendo, então a pergunta é, o que ainda te mantém nesse relacionamento? A gente tem que começar a desenvolver, sabe, esse raciocínio sobre a nossa relação. Qual é o problema do distanciamento? A mulher começa a perceber que o parceiro está se distanciando e começa assim, ele está distante. Ela começa a olhar para tudo que parece justificar o distanciamento. Ao invés dela olhar e perceber o que vai atrair ele de volta, se é que eu quero. Se eu quero, se essa pessoa é importante para mim, se eu quero passar por uma fase difícil, o que torna a minha presença algo que o outro valorize e queira realmente estar perto. Eu tenho alunas que no começo do meu treinamento diziam, nossa, ele prefere estar no trabalho do que estar comigo. Eu percebo que muitas vezes ele está lá para não vir para casa. E hoje o jogo virou. Hoje ele não vê a hora de ir para casa, manda mensagem, amor, tô terminando aqui, tô dando um duro para terminar tudo antes, porque eu tô louco para chegar em casa. Parceiro que antes se envolvia muito mais em trabalho, porque não gostava de estar na presença da parceira, ou que estava sempre com amigos, porque estar com a parceira era pesado, sempre tinha o quê? Um julgamento e um reforço negativo. E a partir do momento que a parceira começa a mudar a postura dela, extrair dela o melhor e criar bons momentos com essa pessoa logo quer estar cada vez mais do lado dela. Então qual é o problema? Você vê que o outro está se distanciando e começa a olhar para tudo que parece justificar esse distanciamento. Ah, é porque ele fica no celular. Ah, é porque ele prefere a família, os pais dele. Ah, é porque ele trabalha demais. Ah, é por causa do filho. Ah, é por causa... Você pega tudo e se apega. E aí agora o que você depende? Você depende que ele deixe a família, que ele pare de trabalhar, que ele deixe o celular. Então tudo depende do movimento dele, não do seu. Você fica sem ação. Para você se sentir feliz, desejada e amada, tudo precisa mudar através do outro. Isso é uma grande sabotagem. É o que eu chamo de modo espera. Você espera que o outro mude para que então você viva aquilo que você deseja. E o outro espera a mesma coisa. A gente tem que quebrar esse modo espera. E quebrar esse modo espera se atém a esses dois erros que eu te trouxe até então. Julgamento errado e reforço negativo. Só de começar a olhar para isso no seu dia a dia e perceber às vezes que você comete esses erros e começar a trocar esses erros, começar a observar, a estar mais presente para que você evite esses erros, além de criar condições para que ele se aproxime. Para de olhar para o que afasta, começa a olhar para o que aproxima. O que faria ele querer estar perto de você? Ser carinhoso com você? A pergunta não é como fazer ele ser carinhoso, é o que faria ele querer isso? Além disso, o que talvez impede ele, porque se tratando de carinho, se tratando de comportamento, ele ser grosseiro, como fazer ele deixar de ser, como você pode mudar alguma coisa? É isso que a gente está fazendo dentro do Uno agora.
A gente está num desafio prático de mudança de comportamento. Porque o que eu disse nessa live? O exemplo é a melhor maneira de obter mudanças. Exemplo. E além disso, compreensão. Porque você quer compreender muito sobre como fazer o outro te dar carinho, como fazer o outro te priorizar, como fazer o outro se aproximar tudo outro. E enquanto você não compreende o processo na tua própria experiência, então como você pode mudar algum comportamento que obviamente você tem e que não é positivo para esse relacionamento, como você pode desenvolver alguma habilidade ou alguma virtude que vai agregar nesse relacionamento, ao invés de você sempre pensar no outro, se você pensa em você e coloca o seu esforço mental, físico, emocional para fazer isso acontecer, você vai ver como o processo não é simples, como é desafiador. E quanto mais você se dispõe a colocar na prática essa mudança em você, mais compreensivo e tolerante você se torna com o outro. Porque o seu olhar muda, você não quer mais simplesmente mudar o outro como se fosse fácil, só porque a sua vontade é essa ou porque você acha que esse é o certo. Você entende que até que uma mudança de fato ocorra, muitas decisões, muitos desafios precisam ser encarados. Então veja quantas coisas a gente faz que não são boas, que são erradas, que nos afastam da verdadeira união, que a gente nem percebe. Então esse olhar, trazer esse olhar pra gente nos engrandece e facilita muito a dinâmica do relacionamento. Eu fiz semana passada uma aula com os homens dentro do treinamento UNA e tivemos muitos feedbacks positivos. E muitos homens mandando mensagem para as parceiras. Teve uma aluna, inclusive, que mandou um feedback dizendo que um dos problemas deles é a falta de comunicação, que o parceiro eles pouco se comunicam. E aí, essa semana, depois da aula, ela ficou muito surpresa, porque ele mandou uma mensagem perguntando como ela estava no meio do dia. E aí ela respondeu tudo mais, perguntou se estava tudo bem. E ele disse, sim, eu só queria conversar um pouco contigo. E ela agradeceu e ficou muito feliz, porque isso era inesperável, improvável. Então, lógico que ali ele pôde entender comigo. Os homens que estavam ali nessa aula puderam entender algumas formas de facilitar a relação com a parceira, de valorizar a parceira. Eles colocaram em ação e, nesse momento, validar, reforçar o comportamento positivo. Então, se ele nunca falava e falou, e ela ficou muito feliz, agradecer e dizer, nossa, como essa mensagem que você me mandou hoje foi importante, muito obrigado, fiquei muito feliz. É muito importante, porque se o reforço negativo faz com que o outro mantenha um padrão destrutivo, o reforço positivo fortalece o padrão construtivo. Então, às vezes, o teu parceiro vai ali te dar uma flor e tu mal agradece, sabe? Às vezes ele te ajuda em algo, você vive reclamando que ele nunca te ajuda, aí ele te ajudou, ao invés de você agradecer, você vai ali e ainda reclama porque ele não fez bem feito. A gente percebe quanto de reforço negativo de fato a gente estava fazendo quando coisas positivas ocorrem e a gente não consegue validar. Quantas alunas minhas vêm contando uma coisa incrível para mim, dizendo, nossa, Van, eu fiquei muito feliz. Aí eu questiono, e você agradeceu ele? Você mostrou para ele essa felicidade? Ah, não, na hora eu nem percebi, nem lembrei. Então, o que aconteceu? Eu tô tão habituada a reforçar o que é ruim que quando algo bom acontece eu não expresso. Isso é o que demonstra o quanto você estava reforçando o negativo. Você tem travas para reforçar o positivo. E é muito bom de perceber isso, porque você ganha uma nova possibilidade de criar mais união no seu relacionamento. Último ponto, então. Julgamento errado, só para recapitular. Reforço negativo e falta de confiança em si mesma. Por que em si mesma? Porque você nunca vai confiar em ninguém se você não confiar em você. Ah, mas eu confio em mim, o problema é o outro. Não. A confiança é intrínseca, ela parte de você, assim como o amor. O amor é intrínseco, ele parte de você. Assim como a integridade é intrínseca, ela parte de você. Assim como a humildade, ela parte de você. Todas as virtudes, todas as características, tudo parte de você. Confiança é uma virtude. Tá? Não, mas eu confio em mim, mas o outro não é confiável. Então você não confia em você, porque você está escolhendo o outro. Então você não confia na sua escolha. Por quê? Eu estou escolhendo alguém que eu julgo não ser confiável.
O que desse ser não confiável complementa em mim? Seja uma crença de não merecimento, seja uma crença de que eu não sou boa o suficiente, seja uma crença de que homem nenhum presta, ou seja uma crença de que homens traem. O que nessa pessoa não confiável complementa em mim para que eu esteja escolhendo ela e justificando com ela, que não é confiável, a minha insegurança? Quando você não confia no homem que você escolheu para ter ao seu lado, gera distanciamento. Porque uma necessidade do homem é que você confie nele. E veja bem, a confiança não é um voto eterno, um acordo, mas é um sentir e construir cada vez mais com o passar do tempo, assim como o amor. O amor não é algo que acontece. Agora eu e você aqui, a gente começa uma relação e a gente vai viver o amor eterno. Não! A gente precisa escolher amar. E eu escolho amar olhando para aquilo que é amável. E para aquilo que não é amável, olhando com amor para tornar amável juntos. Não porque eu quero, não porque eu acho que deve ser diferente, mas porque eu enxergo que pode ser melhor para o outro. Isso é amor. Confiança não é um contrato onde todos cumprem os acordos e nunca quebram. Confiança, sim, é a concordância de ambas as partes dentro de uma união, mas também a condição que temos, e aí vamos para o primeiro erro, que é o julgamento, de olhar para além do erro quando acontece e buscar ali condições. A confiança é poder ver o ser que está por trás do erro e dar a ele e a mim um voto de confiança para superarmos isso juntos. Confiança não é o fato de nunca errarmos, mas é percebermos que podemos ser melhores através do erro e darmos a nós essa condição e construirmos a condição para que isso de fato ocorra. Então, o outro errou, eu percebi, ao invés de julgar, eu compreendi, eu encontrei condições, faz sentido para mim buscar, ficar e transformar essa relação, eu proponho essas condições, o outro concorda, a gente estipula, especifica de maneira prática as ações para que essas condições ocorram, ou seja, o erro ali seja corrigido, e à medida em que a gente se move a correção, o que acontece com a confiança? Aumenta. Mas qual é o problema das pessoas que estão adormecidas dentro do relacionamento, movidas por um eu egoísta, pelo ego? Elas querem alguém perfeito, que cumpra com todos os acordos, sem exceção. E no primeiro erro, dá espaço para condenação, para reforço negativo. E aí elas ainda assim continuam ali, caramba. Continuam ali. Porque eu me sinto insegura, porque eu não acredito na escolha que eu estou fazendo, eu não acredito que ela é boa para mim. E não estou me referindo ao outro, mas como eu estou me relacionando com o outro. Eu acho que não confio no outro, mas eu não confio na minha forma de me relacionar com o outro. Porque se eu confiasse na forma que eu tenho de me relacionar com o outro, eu ficaria com o outro enquanto fosse confiável. À medida em que eu vejo que eu confio na minha forma de me relacionar e não há mais possibilidade de ter uma relação de confiança com o outro porque ele está tendo uma postura que não convém com isso, eu saio. Não é simples sair? Não é. Mas pior ainda é ficar quando eu não consigo ter convicção de que a minha postura é confiável e de que o outro está na mesma direção. A gente pode ter falhado. Não é sobre, quebrou minha confiança. Cara, você tem o seu limite. Se quebrou tua confiança, de fato fez algo que é inaceitável para você, segue seu rumo. Não fique para dizer isso, porque se você ficar para dizer isso, na verdade você está uma pessoa insegura que está usando do erro do outro para justificar a tua insegurança. Porque se você é uma pessoa confiante de como você se relaciona, você se vê íntegra, você se vê justa, você se vê sensata, você confia nas escolhas que você faz, quando o outro quebra a tua confiança, você raciocina e pensa, isso aqui é superável para mim? Como poderia superar? Da minha parte e da dele. Agora eu vou expor isso para ele. Se ele tiver a fim de superar também, me mostrar disposição, arrependimento, então tá. Então vamos pegar isso.
Então vamos pegar isso aqui e vamos tornar em ação. E vamos estipular, vamos criar mais união com o passar do tempo. Agora, se quebrou minha confiança e de fato eu olho pra isso e não pra mim, independente de qualquer coisa, se ele se arrependa, se ele queira melhorar, pra mim não dá. Eu não consigo, eu não tenho condições de superar isso ao lado dessa pessoa. Eu preciso superar isso sozinha. Isso é confiança. Confiança, amor, independe do outro. Isso se relaciona com o outro através de mim. Então, quando eu não confio no homem que eu escolhi para dormir ao meu lado na minha cama, gera distanciamento. Porque isso baixa consideravelmente a honra do homem. E se baixa a honra, presta atenção, ele está muito mais suscetível. E não é por responsabilidade sua, porque da mesma forma que você escolhe estar ao lado de alguém que você julga não confiar, ele também escolhe estar ao seu lado, que julga ele como alguém que pode fazer mal a qualquer momento. Então, os dois estão escolhendo. Os dois têm o livre-arbítrio de estar ou não nessa relação. Então, quando você não confia no homem, isso distancia porque baixa a sua honra. E quando baixa a sua honra, ele está mais suscetível a outros erros. O que faz um homem se sentir, desculpa a palavra, mais foda numa relação, é ele sentir que a mulher dele, primeiro, confia nele e segundo, está feliz. Se esse homem chega em casa e sabe que tem uma mulher que confia nele, sabe que não tem que ficar medindo as palavras. Nossa, vocês têm que ver, tem uma aluna minha que eu pude fazer mentoria com ela, sempre na minha mentoria Irradia, eu sempre atendo a mulher, a gente faz encontros de mentoria, mas se eu vejo que tem abertura, se tem um parceiro disposto, eu faço também atendimento com o homem. E esse foi o caso dessa minha aluna. Hoje eles estão compraram a casa deles, estão vivendo a melhor fase da relação. Foi domingo passado, ela me mandou uma mensagem com um print dele, mandando pra ela do nada, só dizendo que queria agradecer o quão maravilhosa era a relação dele. O cara ele é o que eu chamo de homem emocionado, que à medida que a relação fica boa, ele expressa muito. Então ele agradece ela por... Olha só que louco, essa mulher vivia criando problemas porque esse cara... Ele é uma pessoa bem posicionada no mundo profissional, com muitos relacionamentos e o crescimento dele profissionalmente depende de networking, assim como qualquer pessoa. E aí ele é convidado para algumas sociais, para algumas interações e ela sempre complicava, porque às vezes ela era convidada uma parceira, às vezes não, sem convidado, somente a pessoa. E quando não, ela complicava, ela ficava emburrada, ela brigava, ela controlava. Se ele ia, ela ficava no telefone. Se ele voltava, ela estava emburrada. Ou seja, ela não confiava nele. Fazendo a mentoria com os dois, eu pude entender que ela não confiava nele, não porque ela achava que ele ia trair ela, mas porque ela tinha medo de perdê-lo, medo que ele trocasse ela por outra. Essa mulher, ela tinha uma baixa autoestima gigante. Hoje ela se ama... Pra vocês terem noção, ela não conseguia se olhar no espelho e dizer que se amava. Uma mulher linda sempre se diminuindo. E aí hoje ela se ama, tá tudo maravilhoso. Mas só contextualizando aqui rapidamente, contando essa história pra vocês, eu pude entender que ela desconfiava não por medo, mas por medo de ser trocada. Por medo de ser deixada. Ele é um cara bonito, bem posicionado, ela é bonita, bem posicionada, mas ela sempre se inferiorizava e achava que a qualquer hora ele poderia trocar ela. Ela tinha medo de perdê-lo. Quando eu pude fazer uma mentoria com ele, eu pude entender a forma como ele enxergava essa insegurança dela. E ele enxergava como se ela, de fato, pensasse que ele fosse trair ela. Ele se sentia mal por isso. Ele dizia, eu não faço nada para dar a ela essa insegurança, para deixar ela assim. E aí, ela estava sempre buscando que ele desse alguma satisfação e ele não dava, porque ele se sentia controlado. Aí, o que aconteceu? Eu mostrei para ele, nessa interpretação dele, de que se ela vive insegura com medo que eu traia ela, quem me garante que ela também não tá me traindo? Porque da onde que ela tira essas coisas? Vocês entendem como as interpretações separam, distanciam? E aí eu pude mostrar para ele o medo que ela tinha de perdê-lo e também a compreensão da insegurança dela, como aquilo estava atrelado à autoestima. E como quando ele negava dar uma satisfação, como quando ele negava, né, quando ele chegava com um convite, quando ele negava tudo isso, ele piorava a situação. E aí eu dei para ele o quê? Uma solução. E disse, se você fizer dessa forma, você concorda que você vai
permanecer com a sua postura, podendo ter o seu networking, que é importante, porque ele se sentia privado, e também vai poder passar para ela confiança, contribuindo com a sua parceira, já que ela tem essa necessidade hoje de melhorar nesse aspecto, contribuindo e não piorando a situação. E aí ele entendeu, e aí ele começou a fazer. Ele começou a passar para ela confiança. Porque antes ele negava. Por quê? Porque ele sentia que ela estava contra ele, que aquilo ali era ceder à insegurança. Ele sentia que fazer as coisas para passar confiança para ela era ceder à insegurança dela e assumir que ele era alguém conforme ela estava pensando. E aí ele não fazia. Quando a gente reverteu a percepção dele, trouxe para o lugar certo, ele começou a passar confiança. Essa mulher nunca mais desconfiou dele. Ela se sente tranquila. Lógico que foi todo um trabalho. Eu tô passando aqui para vocês uma visão superficial, só para contextualizar que ele pôde contribuir, mas ela também pôde mudar a percepção dela e confiar. Olha só que interessante. Ela vivia querendo casar. E ela vivia insegura e angustiada porque ele não pedia ela em casamento e a segurança dela era casar. O problema dela era casar. Hoje ele ainda não pediu ela em casamento e eles estão vivendo a verdadeira união, porque eu mostrei para ela que o casamento ele deve ser a consagração de uma verdadeira união. E o que ela estava querendo com o casamento não era isso, mas era primeiro provar para os outros que ela casou, porque o ambiente dela ficava cobrando isso, família, amigas, as amigas todas casaram. Então ela queria a aprovação externa e ela também queria a falsa segurança do casamento. Agora casei, é mais difícil de separar. Eu mostrei pra ela que é por isso que boa parte dos casamentos terminam em separação. Porque as pessoas não casam porque estão vivendo a verdadeira união e querem consagrar isso. Elas casam muitas vezes por isso. Influência do ambiente, pressão do ambiente, aprovação externa e busca por uma falsa segurança. E aí a gente se desfez disso. Eu disse, você vai viver o casamento antes de fato consagrá-lo. E começamos a construir o que seria o casamento. E o casamento é a verdadeira união. É você sentir que você pode ser você. É você sentir que você confia em você e na pessoa que está ao seu lado. É você sentir, assim como esse parceiro dela começou a sentir, que ela é maravilhosa, que a relação deles é maravilhosa. Eles viviam brigando por ciúmes, por insegurança. Eles viviam trazendo acusações pesadas um para o outro e ela queria casar dentro desse contexto. Vocês têm noção que casar é uma decisão para a vida toda e a pessoa queria casar dentro de um contexto caótico? Você acha que quer casar por amor ou quer casar por medo? Quer casar por aprovação, por validação externa, por pressão da sociedade, por uma falsa segurança? O que vocês acham? O casamento deveria ser uma consagração da verdadeira união. E hoje, se ele pedir a qualquer momento ela em casamento, é isso que vai ser. Porque eles estão vivendo a verdadeira união. Eles se ajudam como um casal, nas suas profissões, na sua saúde, no seu dia a dia. Eles confiam um no outro. Antes ela vivia com esses julgamentos pré-concebidos da própria percepção dela. Então uma mulher insegura está sempre julgando o outro pelas suas ideias pré-concebidas, pelos seus próprios julgamentos e interpretações. Então se ela acha que a todo momento ela pode ser traída, olha só essa história dela, dessa minha mesma aluna. Ela foi pegar uma coisa no carro, no porta-malas do carro, e viu uns copos e umas bebidas. E logo a mente trouxe, onde é que ele estava, o que ele fez, o que é isso aqui. E já queria pensar a bobagem. Ela pôde lidar com esse pensamento e ao invés de chegar para ele já apontando, julgando e fazendo o reforço negativo de o que você estava fazendo, você estava me traindo, onde você andou que você não me falou, que eu vi aquelas bebidas lá. Ao invés disso, ela disse, amor, acabei de ver as bebidas lá no carro. Você deixou lá por alguma razão? Quando foi? Ela perguntou. Ela quis ouvir dele. E a explicação dele foi óbvia, sincera. E pronto, desfez aquele pensamento. Que antes não se desfazia porque ela ficava alimentando e criando esses conflitos. Então, eles brigando, ele não dava satisfação nenhuma. Ele só se defendia. Agora que ela dá a chance dele falar, ele fala e tudo se resolve. Quando você não confia, você distancia o outro, porque ninguém quer estar ao lado de alguém que não confia. É cansativo, é tenso, é desagradável, você tem que ficar pisando em ovos. Já tive alunos que escondia que conversava com um amigo porque a parceira não gostava do amigo e queria proibir que ele falasse com o amigo. Relacionamento não é isso, você não é dona do outro, você se relaciona com o outro. Você pode não gostar do amigo, mas então crie condições para se aliar ao seu parceiro, se unir a ele e, com o tempo,
Deixar que o outro perceba que aquela relação ali não é conveniente para ele. E não querer impor simplesmente a tua vontade na hora que você acha e querer colocar o outro dentro da tua caixa, a qual você julga ser perfeito. Então, não, esse amigo não presta, não fala mais com ele. Aí o que vai acontecer? Esse cara vai se revoltar contra você, vai ficar distante de você e ainda vai te esconder que continua falando com o amigo, porque ele não vai parar de falar com o amigo porque você mandou. Se ele fizer isso, ele tá fazendo isso por obrigação e essa relação não vai ser boa pra nenhum dos dois. Mas o que tá mais propício a ele fazer é continuar falando com o amigo escondido de você. Aí depois você fica chateada porque ele mente. Mas eu não tô dando condições para que a verdade permaneça aqui dentro. E as condições é compreender e não julgar, é se unir quando percebe o distanciamento, é perceber o que pode ser feito para aproximar e não ficar ali apegada ao que está distanciando.